Montar uma carteira de dividendos aqui no Brasil realmente compensa? Realmente vai te proporcionar liberdade financeira, o seu patrimônio vai crescer, você vai depois se sentir feliz em ter montado uma carteira de dividendos aqui no Brasil? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu quero compartilhar com você algumas informações históricas, da minha experiência com dividendos e quero saber de você também a sua experiência com dividendos. Se você tem gostado, tem comparado as rentabilidades com outros ativos, com outras carteiras, né, para ver se realmente vale a pena ter uma carteira de dividendos no Brasil. Tá? E para adiantar um pouco o assunto, eu digo para você que eu não gosto da ideia de ter uma carteira de dividendos no Brasil. Apesar de a gente escuta muito Barsi falar dos dividendos, né? Tem lá os relatórios da Empíricos, da Suno, de dividendos. Então, esse é um assunto muito falado e é muito controverso, na minha opinião, e normalmente eu não gosto de ter uma carteira de dividendos. Por quê? Vou explicar para você e daqui a pouco eu vou compartilhar com você alguns gráficos aqui para te mostrar mais claramente. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael Cisa, tenho o canal Mentor Fim e eu ajudo as pessoas a organizar as suas finanças e fazerem melhores investimentos para ter uma rentabilidade melhor, livre de conflito de interesse. E eu já fui analista de grandes fundos de pensão, da Caixa Econômica, do Fundo de Pensão do Banco Central, do Banco de Brasília, né, do sistema de telecomunicações e tal. E então a gente analisa os balanços, analisa as empresas para dar recomendação de se compra, se vende e tal, qual que é a projeção de dividendos, etc, etc. E uma coisa muito interessante, que uma pessoa que analisa ações, ela tem aquela ideia de que os dividendos, eles aparecem em um momento, né, dependendo do tipo de empresa, no momento que a empresa não tem mais ou tem menos projetos para o seu longo prazo. Então, às vezes, para quem está procurando crescimento, dividendos é ruim. Por quê? Significa que a empresa está com menos ou com dificuldade de reinvestir o caixa nela mesma. Vou dar alguns exemplos para você. Ah, você pega as empresas de tecnologia, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla, etc. Todas essas empresas, em algum momento, subiu 10.000%, né, lá atrás, quando elas estavam se desenvolvendo e tal. E elas passaram mais de 10 anos sem pagar nada de dividendos. Por quê? A empresa tem lá o lucro, aí ela paga todas as suas despesas operacionais, impostos, etc, etc, etc. No final, se tem o lucro, ela pode, né, aqui no Brasil, ela pode pegar e pagar dividendos. Ah, vou pegar 25% do lucro e pagar de dividendos. Porém, a empresa, no caso das empresas de tecnologia, tem tantos projetos pela frente que, ao invés de distribuir esse caixa com os acionistas, em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, ela reinveste nela mesma e, com isso, a empresa vai ganhando tração no mercado. Isso foi claramente o caso da Amazon, da Microsoft, da Tesla, da Nvidia, da Netflix, da Microsoft e outras grandes empresas de tecnologia que você já conhece. Tá? Então, a empresa reinveste nela mesma. E aí a empresa cresce tanto, porque ela vai dominando. Você vê, a Amazon saiu de uma empresa que vendia livros para uma gigante que tem até nave espacial já. Então, ela consegue valorizar tanto a empresa, né, o Jeff Bezos, né, o seu CEO, né, o pessoal lá do conselho, que até o próprio investidor fala assim: Jeff Bezos, ao invés de você me pagar dividendos, eu quero que você pegue o dinheiro e reinvista na própria empresa. Eu não quero receber dividendos, né, porque eu vou ter que receber esses dividendos e reaplicar. Então, a própria empresa faz isso, né, teoricamente, né? Então, é uma conversa que você pode ter com o dono da empresa. Olha, eu prefiro que você reinvista na empresa porque a empresa está crescendo muito do que me pague em forma de dividendos. Na contramão disso, vamos supor, empresas de energia elétrica aqui no Brasil, que é um setor que paga bastante dividendos. Você vê que, como é que uma empresa de energia elétrica funciona? O governo ele faz um leilão para que a empresa possa comprar, né, o direito de construir uma linha de transmissão, uma geradora de eletricidade, uma distribuição. Então, a empresa pode crescer só até o limite ali do contrato, que é aquela linha de transmissão, é aquela geração de energia, etc. Nada mais do que aquilo. Então, a empresa tem um lucro, do lucro dela, ela não reinveste para novos projetos, né, para que a empresa possa expandir. Então, ela é obrigada realmente a dividir esse lucro com os acionistas. Então, veja que a empresa, como ela não está crescendo, as ações dela também não estão crescendo tanto, mas ela está pagando bons dividendos. Mas o crescimento do valor da empresa e o valor da ação não é muito bom, não é muito significativo. E eu vou mostrar isso para você daqui a pouco num gráfico aqui, fica comigo até o final. E já pedindo para você, falando que o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário vale muito aqui para o canal para a gente poder divulgar mais para mais gente, né? Então, por favor, se você puder fazer isso por mim, vai ser muito legal. Então, as empresas que têm muito dividendos são empresas que não estão encarando uma possibilidade de crescimento. Você vê, eu estou gravando esse vídeo aqui em setembro de 2024. Então, acabei de ver a notícia hoje que a Petrobras vai voltar a ser uma boa pagadora de dividendos. O que significa? Que a Petrobras está com caixa, o caixa dela ela não tem para onde expandir, né? Não tem uma nova plataforma de petróleo, né? Ela não vai crescer como empresa, então ela vai pegar o dinheiro e vai distribuir na forma de dividendos. Tá? Então, quem não gosta tanto de dividendos, ou quem quer que a empresa cresça muito, quando a empresa começa a pagar muito dividendos,
significa que até acende a luz amarela. Você, ó, calma aí, isso está me dizendo que a empresa não tem grandes projetos pela frente. Você vê, empresas como as Big Techs, a Microsoft, o Google, o Facebook, a Amazon, né, vamos supor que essas empresas comecem a pagar muito dividendos, porque o lucro é absurdo. Aí o analista vai olhar e vai assim, bom, se a Amazon está pagando muito dividendos, significa que ela não tem projetos suficientes para o seu longo prazo. A Apple, a mesma coisa, né? A Apple tem, já deve estar lá nos seus arquivos lá, o iPhone 25. Né? Então, as tecnologias, inteligência artificial, carro, óculos, tudo aquilo ali está no pipeline da empresa, né? E vai consumir dinheiro para poder desenvolver novas tecnologias. Então, isso é bom para o crescimento da empresa. Se a empresa começa a pagar muito dividendos, significa que está com dificuldade de novos projetos e de expansão do mercado. Então, eu prefiro muito mais investir em empresas que estão em crescimento do que empresas que estão pagando muito dividendos, porque você recebe dividendos, tem que reinvestir os dividendos e acaba que o valor da empresa não cresce muito. Outra coisa a ser analisada é o cenário político e econômico. A gente está num cenário hoje no Brasil muito ruim. Várias assets, como a Verde, a Capitalo, né, dizendo que zeraram as suas posições de renda variável no Brasil, de ações. Tá? E aí quem vai ficar segurando as ações é o pessoal que não consegue vender, os fundos de pensão, o pequeno acionista que não tem muito conhecimento, aquele cara que está insistindo ali que o mercado vai subir e tal, vai se valorizar, cara, não vai. Enquanto tiver esse governo da forma como está conduzindo, o mercado não vai subir aqui no Brasil. Então a gente fica com dividendos, mas o nosso patrimônio não cresce. Sabe? O investidor internacional, do proprietário de grandes recursos, ele não é bobo, ele analisa o cenário político de cada país e fala, pô, esse país não está em linha com o que eu quero, não está em linha com o que precisa ter para poder crescer no longo prazo, então eu não vou investir. Então a gente não atrai muito capital estrangeiro, a gente tem a perspectiva do dólar crescendo, do dólar subindo, né? Inclusive, quando você vai fazer investimentos, quando eu faço investimentos, eu quero ganhar do dólar. Porque eu quero que o meu patrimônio cresça em dólares. Então, às vezes, eu vou aqui e ganho 10% de dividendos numa empresa no ano, mas o dólar subiu 10, 15%. Então, não adiantou muita coisa. Em dólares, o meu patrimônio não evoluiu. Então, isso é muito importante para mim. Tá? E até agora, o que você achou desse vídeo? Fez sentido para você? Acender uma luz aí sobre o que é dividendos, na verdade? Eu quero saber a tua opinião, porque às vezes o analista de empresas, ele já sabe e acha que todo mundo já sabe e aí acaba não colocando alguns aspectos nos vídeos, tá? Eu quero compartilhar com você aqui dois gráficos aqui para você entender um pouco do que eu estou falando. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente conversar um pouquinho. Então, eu vou abrir aqui um gráfico. Então, esse aqui ó, é o gráfico do BOVA11. BOVA11 é o ETF na Bolsa aqui de São Paulo, que representa o índice Bovespa. Tá? Aqui, a gente está falando aqui de um período eu vou colocar aqui de um ano e depois 5 anos. Então, um período de um ano. Então, no período de um ano, o BOVA11 subiu 15%. Então, bora ver aqui uma empresa que foi a Itaúsa, foi a empresa que saiu a notícia dela agora no meio do ano, que foi a melhor pagadora de dividendos agora em 2024, né? ITSA4. Vou botar ela aqui junto aqui no gráfico. Então, beleza, olha só, a Itaúsa subiu bem mais do que o Ibovespa, né? Porque é uma empresa, Itaúsa, quem não sabe, é uma hold, existem algumas empresas ali dentro, né? O Petro, Vale e tal, é uma hold com várias empresas dentro. Então, a Itaúsa subiu mais do que o Ibovespa, ok? Vocês não sei se vocês sabem, mas tem um ETF no Brasil que é um ETF das melhores pagadoras de dividendos. Então, tem vários critérios para colocar a empresa ali, mas em geral são empresas pagadoras de dividendos. Esse ETF chama Divo11, né? Vou botar aqui, ó, DIVO11. Vamos comparar ele com o Ibovespa. Beleza, ó, em média, as empresas que pagam dividendos subiram mais do que o Ibovespa. Né? O Ibovespa em um ano subiu 15, o Divo 20 e o ITSA, a Itaúsa 17%. Por curiosidade, eu vou colocar aqui também o IFIX. O IFIX é o ETF, né? É o índice que mede a evolução aí dos fundos imobiliários. Então, cadê aqui o IFIX que não apareceu? IFIX, vamos lá. Não está aparecendo aqui agora, daqui a pouco ele aparece. Vamos ver o que está acontecendo aqui, porque ele não apareceu. Tá. Não, beleza. Mas vamos falar aqui mais sobre as empresas aqui de dividendo, depois eu vejo por que o IFIX não apareceu. Aí, beleza. Então, aquele negócio. Para quem quer conhecer mais um pouco do Divo 11, você pode vir aqui no site aqui, ó, o site do Itinal, que é um ETF do Itaú, né, da gestora. Então, você pode ir lá na bolsa e comprar o Divo 11, o que vai ter dentro desse Divo 11? Olha, em termos de setores, o setor que mais pesa é o setor elétrico, que realmente é um setor que paga muito dividendos porque as empresas não crescem, né? Depois banco, siderurgia, aí vem aqui, ó, telecomunicações, tem uma grande diversificação aqui de setor. Vamos ver aqui em termos de empresas. Ó, a Gerdau participa com 5%. Então, quando você compra o Divo 11,
você já está comprando essa carteira aqui de dividendos, ó, com Gerdau, Petro, Klabin, Banco do Brasil, TIM, CEMIG, BB Seguridade, Vale, etc. Então, você está comprando aqui essa carteira aqui, ó. A terceira maior participação aqui da CEMIG, que é a empresa de eletricidade. Então, o Divo 11 é um ETF que ele mede a performance das empresas pagadoras de dividendos e tem a grande vantagem que ele já pega os dividendos e já reaplica dentro da empresa, né, dentro do próprio fundo, porque uma carteira de dividendos só funciona se você tiver o rigor de receber os dividendos e reaplicar os dividendos, porque senão o seu patrimônio vai acabando. Então, você tem que ficar reaplicando durante décadas para poder realmente seu patrimônio crescer e virar uma bola de neve. Então, aqui dentro do Divo 11, você não recebe os dividendos da sua conta, mas sim o Divo 11 já reaplica dentro do próprio fundo. Então, já vai acumulando ali o valor dos dividendos. Ó, eu vou colocar aqui nesse gráfico aqui, ó, CEMIG, para a gente fazer uma comparação aqui. Ó. CEMIG 4, uma boa pagadora de dividendos ali. Né? Ó, CEMIG subiu aqui nos últimos 12 meses, né, 44%, empresa que paga dividendos. Então, agora, vamos falar um pouco o seguinte, eu gosto de fazer muito investimentos internacionais, eu estou focando muito nisso por conta do risco Brasil, do risco dólar. Você vê, nos últimos 12 meses, o dólar subiu mais do que, por volta de 15%. Né? Então, você pode tirar aqui, para ter ganhos em dólares, tirar 15% dessa rentabilidade aqui. Então, ó, se você tirar 15% do Ibovespa, praticamente em um ano, o seu dinheiro ficou 0 a 0 em relação à variação cambial. E as demais empresas aqui você teve um ganho melhorzinho aí, bem melhor, né, do que o Ibovespa. Agora, eu vou comparar aqui, ó, vou colocar um ETF chamado IVVB11, que é um ETF que representa a Bolsa Americana do S&P 500 aqui no Brasil. Bora ver aqui como que ele aparece aqui, ó. Você vê, ó, o IVVB11 aqui vai aparecer com 41%. Você vê que já ganhou da Itaúsa e do próprio Divo e do próprio Ibovespa. Né? Então, e no caso aqui, CEMIG está ganhando da Bolsa Americana. Vamos ver aqui, ó, o índice da Nasdaq. Aqui no Brasil tem um ETF chamado NASD11. Está aqui, ó. Vamos lá, colocar ele aqui. Tá, então, nos últimos 12 meses, está aqui meio que empatado. O Nasdaq, o S&P 500, CEMIG ganhando, Itaúsa abaixo, o Divo está aqui e o Ibovespa está bem aqui embaixo. Deixa eu ver aqui por que o Divo não apareceu aqui. Divo 11. Não, o IFIX. Não está aparecendo aqui o IFIX. Vamos mudar esse gráfico aqui agora para. Aqui está em um ano, né? Vamos ver aqui em 5 anos. Olha, em 5 anos, a gente já tem uma diferença bem grande do. Eu acho que está tendo algum erro aqui, porque o NASD11 foi um ETF que acho que ele não tem esse tempo todo. Então, ele está um pouquinho errado aqui, porque ele estaria mais em cima. Mas você vê, quando a gente começa a falar de longo prazo, a gente vê já uma bolsa americana, né, o IVVB11, deslanchando muito mais do que o BOVA11, do que a própria Itaúsa, do que o próprio Divo. Né? Então, no longo prazo, a gente tem algumas empresas pagadoras de dividendos que estão com a performance boa. Deixa eu ver aqui o NAS aqui, acho que ele está... tá aqui, ó, o NASD11, por que ele está com a rentabilidade lá embaixo? Porque ele não tem mais do que 5 anos, ele é recente na Bolsa Americana, aqui na Bolsa Brasileira. Deixa eu ver se eu coloco aqui em outro período para entrar com ele aqui. Em um ano, aqui não dá para configurar aqui o período. Tá. Eu vou tirar o NASD porque ele está dando uma distorção aqui. Tá vendo aqui o NASD11, ele começou bem aqui, ó, bem recente. Então veja que no longo prazo, aqui a gente está falando lá desde mais do que 10 anos, né, 2012, né, nós estamos em 2024, você vê que no longo prazo, a Bolsa Americana, ela cresceu muito mais do que as empresas pagadoras de dividendos aqui no Brasil. Tá? Então, porque dividendos é isso, é você ir reaplicando os proventos até você crescer seu capital. Eu prefiro muito mais fazer uma seleção de empresas com crescimento em dólares, para proteger meu dinheiro em dólares, e crescer mais rápido. Porque uma carteira de dividendos no Brasil vai demorar muito tempo para você ter um patrimônio significativo e viver de renda. Tá? Eu prefiro investir em empresas de crescimento e aí depois, quando precisar, eu saco o dinheiro, mando para renda fixa, mando para minha conta em dólares e vou utilizando esse dinheiro. Tá? Então, o objetivo desse vídeo é trazer esse esclarecimento, né, de que você pode montar uma carteira de investimentos de empresas de crescimento, abrindo mão de dividendos e o seu patrimônio crescer de forma muito mais rápida, de forma assim, substancial, em dólares, fora do Brasil, porque veja as notícias que a gente está tendo no Brasil hoje. Não vai ter mais agora o sigilo bancário. Né? O STF quebrou ontem aí a questão do sigilo bancário. O governo está procurando forma de aumentar o IOF de importação e exportação. Daqui a pouco vai aumentar o IOF para você mandar o dinheiro para fora do Brasil. Então, veja que a gente tem um cenário hoje no Brasil que não contribui para o crescimento da Bolsa no longo prazo. E isso é preocupante. Então, assim, se eu ficar só focado nos dividendos, pode ser que
em dólares o meu patrimônio não cresça, ou até eu perca dinheiro em dólares investindo no mercado brasileiro. Lembrando que grandes empresas, grandes gestoras como a Verde, né, que é do Stuberg, a Capitalo, já declararam aqui na Infomoney que zeraram a carteira de renda variável no Brasil. E olha, esse pessoal é muito bom, muito inteligente, eles não fazem movimentos assim, para perder, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas informações, porque elas podem ser muito úteis. Lembrando para você que eu não trabalho mais em empresa de mercado financeiro e faço mentorias e consultorias livre de conflito de interesse. Então, se você tiver vontade de fazer uma consultoria, fazer uma análise da sua carteira, ver tudo que você tem, a gente desmistificar o que vale a pena, o que não vale a pena, abrir para você uma conta de investimento nos Estados Unidos e fazer investimentos por lá, eu posso te ensinar a fazer isso. Basta você entrar em contato, vou deixar um link aqui embaixo do meu WhatsApp, tal. Você entra lá e manda mensagem, a gente pode bater um papo para falar como eu posso te ajudar com a minha mentoria de investimentos. Bom, o nosso bate-papo de hoje é isso. Espero que tenha valido a pena para você. Deixa seu like aí, compartilha. E me fala aí, como que você está vendo essa questão dos dividendos no Brasil, levando em consideração o nosso cenário político-econômico, déficit fiscal, dólar subindo. A gente está vivendo mais ou menos uma ditadura. E esses dias eu fiz uma live com um consultor de geopolítica falando que países que têm ditadura a bolsa não sobe, a sua moeda perde valor. Então, é um complexo de coisas que a gente tem que tomar cuidado e para tomar a melhor decisão de investimento para o longo prazo. Então, espero que tenha valido a pena para você. Deixe seu like, seu comentário, quero saber a sua opinião. Tá? Eu respeito muito a opinião de todo mundo, então, se você tem uma visão diferente, escreva aqui que a gente vai comentar, bater papo, fazer vídeo sobre isso e vai ser muito legal. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.